Saúde a igreja com a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso culto Quinta na Graça, hoje, dia 20 de novembro de 2025. Nós aqui no Templo Sede, com certeza, sentiremos a presença do Senhor, já estamos sentindo, pois Ele está aqui. E você no seu lar também vai ser abençoado durante esse culto. Cultue conosco, Deus tem uma palavra para o teu coração. Convido a todos para ficarmos de pé, orarmos para iniciar o nosso culto. O pastor Daniel Antunes estará fazendo essa oração. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Eterno Deus, nós nos colocamos diante da sua santa e gloriosa presença, agradecidos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar em tua casa para louvarmos o nome do Senhor, e os teus filhos em seus lares também, Senhor, para cultuar. Pedimos a tua bênção, Senhor, recebe nosso louvor com um cheiro suave e agradável ao Senhor. Fala conosco através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias ao Senhor. Iniciado o nosso culto, vamos adorar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Abra sua harpa no seu lar, hino 235, já sei, já sei. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto do vício maldito, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma deveras do gozo que vem do porvir. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, em Cristo Jesus sempre espero, e nunca o posso deixar, calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que um dia a beleza do grande Rei vou contemplar, agora me dá fortaleza e sempre me quer consolar. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, eu sei que me espera a coroa, a qual a seus servos dará, Jesus a divina pessoa, no céu onde Ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Glória. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. 4:5-9. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o nosso Senhor. De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme
firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos, ainda adorando ao Senhor, louvando a Ele que é digno de honra e glória. 125, quem dera hoje vir. Vem outra vez nosso Salvador, quem dera hoje vir, para reinar com poder e amor. Quem dera hoje vir, já por sua esposa vem esta vez, que o espera em oração, fora do mundo de entremês. Quem dera hoje ser. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o Rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez, terminará o poder do mal. Quem dera hoje vir, começará o prazer sem igual. Quem dera hoje ser. Todos os mortos em Cristo serão arrebatados por seu Senhor, quando estas glórias aqui virão. Quem dera hoje ser. Glória,
deixa, eis que Ele pode vir, todos velando com gozo e paz, eis que Ele pode vir. Multiplicados sinais estão, no Oriente se vê o alvor, breve os crentes subirão, quem dera hoje ver. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glórias a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Abram vossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo de número 121, vamos estar lendo o verso do 1 ao 8. 121, versos do 1 ao 8. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra essa que é viva, palavra essa que nos direciona. Pedimos que o teu doce Espírito Santo continue conduzindo este culto conforme a tua perfeita vontade. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos na presença do Senhor. Nosso irmão João Aleixo vai estar louvando o nome do Senhor. Nós aqui no Templo Sede, você em sua casa, aproveite esse momento de adoração. Rende ao nosso Deus, rende ao seu Deus, nosso Deus, todo louvor, toda adoração. Daqui a pouco o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. João Aleixo louvando ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, a Deus seja dado toda a honra e toda a glória por mais uma oportunidade de estarmos em sua presença. Vamos louvar ao nome de Jesus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és
aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Deus abençoe e glorifique o nome de Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja. Esse momento é um momento importante do culto também. É um momento que nós vamos louvar a Deus com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Faça isso. Dízimo é um ato de fé, é um ato de amor, é um ato bíblico, é um ato de gratidão para com a obra do Senhor. Deus tem te abençoado? Com certeza. Então cumpra a palavra do Senhor. Seja grato ao Senhor nosso Deus. Dízimos e ofertas não compram as bênçãos de Deus, jamais, mas certamente liberam as bênçãos de Deus na sua vida. Você quer que as bênçãos do Senhor sejam liberadas? Cumpra a Bíblia, cumpre a palavra do Senhor. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Se você cumprir a palavra do Senhor, com certeza as bênçãos do Senhor serão liberadas na sua vida. Deus quer abençoar você não somente espiritualmente, mas materialmente também. Deus quer a bênção na sua vida, mas o caminho é cumprir a palavra do Senhor. Seja um cumpridor da palavra de Deus, cumpra a Bíblia na íntegra, entregue o seu dízimo, a sua contribuição, a sua oferta, e com certeza Deus vai abençoar você, não somente espiritualmente, familiarmente, mas materialmente também. A bênção de Deus vai ser completa na sua vida. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e Pai, conscientizamos, falamos para o teu povo que a contribuição sem um ato de fé, de amor, de gratidão para com a tua obra. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre esse irmão que já é dizimista fiel, esta irmã que já é dizimista, este irmão que cumpre os seus compromissos, paga os seus votos. Pai amado, abençoa, Senhor. Sabemos que a tua obra, Pai amado, tem avançado, Senhor, não somente aqui no Brasil, como no exterior. Ó Pai amado, e o Senhor tem usado esse irmão, essa irmã, para que possamos avançar mais ainda. Abençoa esse dizimista, esse contribuinte, esse ofertante, essa pessoa que neste momento está fazendo um voto com a tua obra, Senhor. Pai, ele vai, Senhor, cumprir este voto. Pai celestial, em nome de Jesus, vem prosperar a sua vida, vem abençoar. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, num peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus com carinho, a minha alma de novo alegrar.
Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho do meu Jesus com carinho a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, andando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho do meu Jesus com carinho a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Glórias ao Senhor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a leva pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Meus amados irmãos, até aqui falamos com Deus através dos louvores. Agora Deus vai falar conosco através da sua palavra. Fique atento, Deus tem uma palavra para o seu coração. Pastor Esbar Siqueira Fontes. Meus irmãos, mais uma vez mais, na presença do nosso Deus, com essa rica oportunidade, podemos trazermos a palavra do Senhor. Louvamos ao Senhor por esse dia, é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura e durará para sempre. Estamos debaixo da sua graça, da sua misericórdia, e ai de nós, se não fosse o amor de Deus para conosco. O Senhor tem assentado no meu coração uma palavra, eu quero convidá-los a ler comigo,
em Oséias capítulo 11, o versículo de número 1 ao versículo de número 12. Nos diz o texto da palavra do Senhor: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho, mas quando o chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraía-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusou converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria com Admar? Porque por tê-la como Zeboim, está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não o homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, e ele bramará como leão, bramando ele. Os filhos do ocidente tremerão e virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria, e os farei habitar em sua casa, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, com o santo está fiel. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa, maravilhosa, e nesse texto que acabamos de ler, nós vemos aqui o amor do nosso Deus, o amor da sua misericórdia, este amor que não há palavras para descrever o tão grande amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou tanto que deu o seu Filho para morrer em morte de cruz por mim e por você. O amor de Deus é tão glorioso, é tão grande, não é porque merecemos, não merecemos aqui, neste lugar, mas o Senhor, Ele através da sua graça, como o apóstolo Paulo, ele descreve lá no capítulo 2 da carta aos Efésios, ele fala o seguinte, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse principado, ele atua no meio do povo de Deus, ou no meio do mundo, por conta do pecado, por conta da legalidade, daquilo que é feito. Quando o homem ele deixa de cumprir a justiça de Deus, quando o homem ele não busca a justiça de Deus, ele abre-se essa brecha para que o adversário, com os seus servos
façam de uso, assim escravizando o homem e a mulher, e afundando cada vez mais, e destruindo cada vez mais, porque essa é a intenção de Satanás. A Bíblia diz que ele veio senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio, e a finalidade da vinda de Jesus a este mundo foi para trazer salvação. Em Oséias, nós vemos aqui o amor tão tremendo de Deus para com eles, apesar deles dar as costas para o seu Deus, apesar deles se esquecerem de Deus, apesar de eles buscarem outros deuses, os deuses Balaim. E o capítulo 13 de Oséias, ou melhor, capítulo 12 de Oséias, fala que como o vento, eles vivem como o vento, sem paradeiro, sem destino, fazendo aliança com a Síria, buscando os interesses e as coisas daqui da terra, apegado às coisas aqui da terra, e se esquecendo de algo que é muito superior às coisas da terra. Muitas das vezes a preocupação do dia a dia, do trabalho, ou em busca dos seus interesses, das suas paixões, dos desejos da sua carne, da vontade própria, se esquecendo que o principal da nossa vida é a nossa salvação em Cristo Jesus. Ele é o meio, Ele é o caminho. Aí eu vejo a graça salvadora, aleluia, a graça de Cristo, que não merecíamos por conta do que éramos, mas, como disse o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos. Por mérito nosso, não, porque não merecíamos, mas pela fé, o dom dado por Deus para todos aqueles, aleluia, e estes que verdadeiramente exercitam este dom, que recebeu de Deus, é o dom da fé, alcançou graça em seu Filho Jesus Cristo. Por isso não dê as costas quando por Ele for atraído, como Ele fala na sua palavra. Olha a forma que Deus fala aqui, tanto carinho para com o seu povo. Ele diz assim: atraí-os, no versículo 4, ele diz assim: atraí-vos com cordas humanas. Tantos meios que Deus, Ele foge, Ele cria, para chamar a atenção do homem, aleluia, para se aproximar dEle. E muitas das vezes alguns olham como se fosse um Deus ruim, um Deus vingativo, um Deus que é como se fosse um Deus raivoso, nervoso. Não, a Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. Nós não merecíamos, aleluia, mas a graça do Senhor, aleluia, a graça dele nos alcançou. Não foi por mérito nosso não, mas foi pela sua misericórdia. E a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, aleluia, porque elas não têm fim. Ainda que ao nosso ver achamos que merecemos alguma coisa por conta das obras que fazemos, mas não é pelas obras. Paulo fala sobre isso na carta aos Gálatas, porque se fosse pelas obras, ou melhor, na carta de Tiago, do apóstolo Tiago, ele diz assim: se fosse pelas obras, meus irmãos, muita gente seria salva, mas não é pelas obras, é pela fé. E é pela fé em Cristo Jesus que nós alcançamos e damos entrada a esta graça, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nesta noite, estou sentindo a presença dele neste momento. Que você possa sentir na sua casa e que esta palavra transforme a sua mente. Não permita que este principado, que esta potestade domine a sua mente, a sua vida, mas em nome de Jesus, neutralize
Revitalize agora com a palavra, porque a palavra traz vida, a palavra transforma, a palavra edifica, a palavra renova. E seja transformado, edificado e renovado em nome de Jesus. Seja alcançado pela graça. Oh glória. E o tema aqui desta mensagem é o amor que não desiste. Deus não desiste de nós. Deus não desiste. Deus dá a oportunidade até a última hora. Agora, Ele deu para nós o livre-arbítrio para escolher o caminho que queremos traçar. A Bíblia diz assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Porque há uma barreira de separação, e a barreira de separação é o pecado, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através da fé, através da comunhão, da intimidade com Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas quando você, meu irmão, reconhece o pecador que é, a Bíblia diz: e confessa com os teus lábios, e abre o teu coração diante do Senhor com sinceridade, tu alcança a graça dele, e a graça de Deus chegou hoje na tua vida. Receba ela, seja tocado por ela, arrependa-se dos seus pecados e volte para Ele, porque Ele não só tem bênção aqui na terra não, Ele também tem a vida eterna para você. É só você o abraçá-lo. Oh, aleluia. Há um texto na Bíblia que eu sou apaixonado por ele, que é o Lucas 15, que vai falar, que fala, na verdade não vai falar, está escrito lá acerca do filho pródigo. E na verdade o filho pródigo, ele está numa situação muito complicada, porque ele cresce dentro da casa do pai. Ele está com o pai diariamente, constantemente, desfrutando da comunhão do pai. Só que chega um tempo que esse menino, ele se torna um homem, e ele agora acha que pode tomar as suas decisões. Obrigado. Ele acha que pode tomar as suas decisões. Ele acha que pode tomar um rumo desejado, sonhado, como qualquer jovem e adolescente que vive no mundo da imaginação, achando que tudo é fácil, que tudo é alcançado. Mas nem tudo que nós queremos nós podemos ter e podemos ser, se não estivermos em Cristo. Na verdade, ele, com todo o conforto e aparato do pai e a segurança da casa do pai, chega um dia que ele diz: pai, dá-me a parte da fazenda, acabou, não quero mais ficar aqui, eu quero seguir o meu caminho. Mas eu vejo aqui, não o posicionamento daquele jovem, mas aqui eu vejo o posicionamento de um pai. Porque o verdadeiro pai é aquele que ama o seu filho, ainda sabendo que ele seja rebelde nas suas decisões. Mas o pai nunca desistiu do seu filho. O pai nunca deixou de esperar o retorno do seu filho, sabendo que todos os ensinamentos e que tudo que ele procurou fazer dentro da sua casa foi para o bem do seu filho. E na verdade tudo que Deus quer, as repreensões, os puxão de orelha e muitas das vezes a correção, que naquele momento parece ser dura, parece ser difícil, mas tudo isso é benefícios para a nossa vida. Porque um jovem sem freio, ele é entregue às suas vontades próprias. E vocês sabem que a carne não tem freio, os desejos da carne não tem freio.
a cobiça, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são obras da carne. E isso leva o homem ao declínio, ao afastamento de Deus, porque tudo isso faz Deus se afastar. Mas quando estamos com o coração voltado, quebrantado, contrito, arrependidos, não é um remorso, porque tem gente que acha que arrependimento é remorso, que sente naquele momento, Senhor me perdoa, e depois volta a praticar tudo de novo. Não, o arrependimento faz a gente cessar de pecar. Mas o que eu vejo aqui é a mesma coisa que eu vejo aqui no livro de Oséias. Um Deus que vê o seu povo cada dia se afastando da sua casa, a cada dia se afastando da sua presença. É aquelas pessoas que passam de longe e não procuram conhecer e ter intimidade com este Deus tão maravilhoso. É um Deus justo, soberano, porque a justiça de Deus, irmão, ela não falha. A justiça do homem falha, aleluia, mas a de Deus não falha, é perfeita, porque Ele é perfeito. E as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Não há quem possa impedir o agir de Deus. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, o Senhor pelejará por nós. Então o amor de Deus, o amor do Pai foi tão tremendo, porque você vê que no versículo de número 1 há uma narrativa ali. Jesus dizendo assim: quando era menino eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quando menino, o que é que o Senhor está trazendo à memória? Vocês lembram? Quando você estava com o coração puro? Atenção aqui, a questão de menino aqui trata-se da inocência, trata-se da pureza, criados no temor do Senhor, né? Quantos viram o mover de Deus, com tão forte a mão de Deus para tirarem da escravidão? Quantos viram o milagre? Quantos ouviram o mover de Deus, a ação de Deus, a misericórdia de Deus? Quantos caminhou no deserto com a presença do Senhor constantemente, diariamente, com sinais de que a presença dele estava com eles, mostrando a provisão e mostrando a presença todo dia, diariamente. Mas você vê que com todo este aparato de cuidado, não é o que o filho pródigo fez, com o aparato do pai, o cuidado debaixo do teto, da proteção, sendo guardado, alimentado, sentado na mesa com o pai. Ele diz: não, eu tive uma escolha agora, quero minha parte da minha fazenda e eu vou embora, eu vou conhecer o mundo lá fora, eu preciso conhecer. A curiosidade o atraiu, se esquecendo que muitas das vezes, por conta de desejos, da concupiscência, nós perdemos a intimidade com Deus. Por conta do pecado, da vontade, do desejo da nossa carne, afastamos do propósito de Deus. É melhor sofrer um momentozinho aqui e não perder a eternidade, do que ter o prazer aqui momentâneo e perder, aleluia, um dos maiores prazeres que teremos, que já estamos tendo com a presença dele, porque já temos ele conosco. Agora imagina ele eternamente, depois que deixarmos esse tabernáculo aqui terrestre, porque isso aqui vai se desfazer, que é o nosso corpo, vai tornar pó, vai voltar ao pó. E agora, e a nossa alma e o nosso espírito? Então, irmãos, precisamos pensar, refletir, porque tem gente que acha que tudo é aqui nesse momento, e quando tudo está bom, está ótimo, está maravilhoso,
tem conforto, tem dinheiro, está tudo dando certo, está com saúde. E a outra coisa, ainda tem gente que ainda está até na miséria, debaixo de muita derrota, mas não enxerga que precisa da misericórdia de Deus, que precisa se arrepender dos seus pecados, que precisa buscar a presença de Deus. Não há outra saída para o homem, senão entrar pelo caminho da humilhação. Humilhai-vos, pois, debaixo da mão potente do Senhor, para que ao seu tempo Ele venha vos exaltar. Então não se humilhar, porque tem gente que fica aí vivendo uma vida de humilhação, de vergonha, por conta do pecado. Mas hoje Deus Jesus te convida, pela graça, vem, pela graça sois salvo, por intermédio da fé. Isso não vem de nós para alguém vir atribuir a Ele esta graça. Não é pelas obras, não é porque eu mereço, mas é a misericórdia dEle. A misericórdia dEle nos alcançou. A misericórdia dEle chegou hoje na tua vida, na tua casa. Rabandeira Suribi Cantarabaxé. E hoje, aleluia, estas correntes do Egito vão ser quebradas, vão ser exterminadas, toda ação do adversário. E Deus fará algo extraordinário na tua vida, na tua família, se você crê, porque há poder na palavra de Deus. Este pai nunca deixou de olhar para o caminho. Ansioso, desejoso, aleluia, esperando o retorno, porque a decisão é tua. Quando Deus quiser me tirar disso aqui, Ele me tira. Não, Senhor, a decisão é sua. É você que tem que decidir e ir em busca da graça. E se entrar com o verdadeiro coração, não é com falsidade não, não é com engano não é com a mentira não, porque o povo de Deus se corrompeu por conta disso, querendo apresentar, e até apresentava sacrifício, louvor, mas não era o Deus dos céus, era aos deuses da terra. O culto era para eles, não era para Deus. Quantos estão dentro da casa de Deus cultuando errado, cultuando para si mesmo? Um vem para que a consciência não o acuse. Eu preciso ir hoje na igreja, faz tanto tempo que eu não vou. Meu irmão, tu já está afastado de Deus, porque quem tem comunhão com Deus tem um desejo como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem culto hoje? Glória a Deus. Não importa quem vai cantar, pregar, não importa quem vai fazer, o que importa é que Jesus está lá, e Ele tem graça para aqueles que precisam da misericórdia dEle. O amor de Deus nos ajuda a enfrentar a nossa rebeldia. Quando nós olhamos para dentro de nós e fazemos aqui uma análise, porque tem muita gente que julga muito os outros e se esquece de si. Primeiro, vamos fazer aqui uma autoanálise e olharmos para dentro de nós. Diz a Bíblia que chegou um dia quando aquele jovem estava na miséria, já tinha perdido toda a sua herança, os seus amigos o abandonaram, todos lhe deixaram, e agora, por causa da sua soberba, quem sabe, diz assim: sair tão bem da casa do meu pai e voltar agora sem nada, não vou. Aceitou um dos trabalhos mais complicados da época, humilhante. Aceitou um trabalho de humilhação para sobreviver, não foi para ter as coisas não, para pelo menos conseguir a refeição. E para vocês terem uma ideia, ao ponto que este moço chegou de desejar, ele não comeu, mas desejou comer as bolotas do porcos. Imagina a fome que ele não estava sentindo ali. E quantos estão com fome e sede de Deus, mas fica sentado e prostrado diante da situação, diante do problema? Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, se levante agora.
te põe de pé, porque o Senhor, Ele fala contigo. É noite de posicionamento, é noite de avançarmos em busca do destino que vai mudar a nossa vida para sempre, porque a nossa segurança e o nosso tesouro está na casa do Pai, está em Cristo Jesus. Aleluia. E ele busca força onde não tem, se levanta e põe na mente as seguintes palavras: eu voltarei, irei ter com meu Pai, direi ao meu Pai, confissão, pequei contra os céus e perante ti não sou digno de ser chamado filho teu. Oh glória, não somos dignos, não somos dignos, se não é a misericórdia do Senhor, se não é a misericórdia de Deus, nós já temos morrido, já temos perecido, mas a graça de Deus alcançou. Oh glória. Quem sabe, o texto não diz, mas quem sabe aquele jovem vem com fome, abatido pelos dias de sofrimento, magro, rasgado, mal cheiroso, se arrastando naquele caminho, quem sabe aquele caminho de terra, chão, empoeirado, em volta para a casa de seu pai. Porque ele lembra de uma coisa, ele diz: na casa de meu pai tem abundância de pão, meu pai nunca negou. Ele lembra de como o pai serviu os seus servos. Ele diz assim: os servos de meu pai, nenhum deles tem falta alguma, tem abundância de pão. E eu estou aqui por causa da minha rebeldia. Hoje é dia de reconhecer e voltar, porque na casa do pai tem pão, na casa do pai tem pão, na casa do pai tem comunhão, na casa do pai tem vitória, na casa do pai tem bênção. É forte isso. Ele volta. Pastor Antônio Ferreira, ele volta com isso em mente. Pastor Daniel, coisa boa. Às vezes a gente reclama e o povo, me perdoa a expressão, mas o povo nos últimos dias reclamam de tudo, tem fartura, mas é só a gente dar uma olhadinha de lado. Tem gente em situação pior do que a nossa. Tem gente nesse momento lutando contra o câncer para sobreviver. Tem gente nesse momento sendo amputado a perna para sobreviver. Tem gente nesse momento esperando uma esfera inúmera de pessoas aguardando um implante para sobreviver, dependendo de aparelhos para sobreviver. E a gente estamos nos queixando de problemas. Precisamos criar vergonha na cara e se posicionar e dizer assim: eu errei. Reconhecimento, tá? Reconhecimento, reconhecer que errou, que precisa se consertar com Deus, que precisa voltar ao caminho. E esta mensagem é para você mesmo que está ouvindo aí, que afastou dos caminhos do Senhor, tornou-se um desigrejado, está afastado da casa de Deus, está sem ânimo, sem força. Receba, o Pai está de braços abertos para te receber. Não importa o que tu fez, Satanás está te acusando. Maior é Deus, maior é Deus, maior é a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele volta, e quando ele aponta no caminho, o pai já está lá na porta e olha, diz: aquele espaço ali eu conheço. O pai conhece o seu filho, o pai conhece. E o pai hoje chegou com as suas mãos estendidas. O profeta Isaías fala no capítulo 59, versículo 1: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas
para que não possa salvar. E tem outra coisa, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Está prontinho para ouvir a tua confissão. E confissão sincera. A Bíblia diz que quando ele se aproxima da casa, agora é o pai. O pai corre, diz: ele está chegando, é minha vez. Aí o pai vai até ele, o abraça, o beija. Sinal de amor, sinal de misericórdia. Qual pai vendo o seu filho sofrer por suas escolhas? Porque foi isso que Israel fez, por suas escolhas. O pai fez tudo, tentou proteger, sustentou, o alimentou, deu do melhor, estava dentro da casa do pai como príncipe, mas escolheu a sua sorte, o seu caminho. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas o fim dele é a morte. Só existe um caminho: Jesus de Nazaré. E eu encerro aqui e eu concluo essa mensagem dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que esfriou na caminhada, que parou de buscar Deus, a você que ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida, mas que você parou aqui neste vídeo, você parou aqui para participar deste culto. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Levanta-te e te posiciona diante do Senhor. Eu estou falando aqui de entrega. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Quando você entrega o teu caminho, isso quer dizer a tua vida ao Senhor, deixando Ele dominar a tua vida, buscando a regeneração, a transformação pela palavra, a libertação começa a partir daí, da tua decisão. A decisão não é de A, de B, de C, é individual, é de cada um. Você escolhe o que você quer para o final da sua vida. A escolha é hoje, é agora. Ou sair desse sofrimento, lutas, aflições e dificuldades, nenhum de nós deixaremos de ter, porque senão seria contrário às palavras de Jesus. As aflições deste tempo presente não vai ser comparar com a glória que há de se revelar, porque nós não somos guiados pela aflição, nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito Santo do Senhor é vida, e aquele que tem o Espírito do Senhor é consolado, é confortado. Oh glória! E o Espírito de Deus está aqui para entrar na tua vida e mudar a tua história. Aleluia! Quando o jovem ele se posiciona, ele achando que ele pôs na mente: ainda que meu pai me receba lá como um jornaleiro, como um servo, pelo menos está numa situação melhor do que a que eu estou. Eu sei que meu pai é bom e vai permitir isso, mas não foi isso que o pai fez. O pai abraçou e renovou a sua aliança. Oh glória! Mudou as suas vestes, calçou seus pés, eita glória, deu um banho no chuveiro da graça. Oh glória! Aí chamou os convidados e disse: aqui aqui o meu filho que estava perdido, mas foi achado. Oh glória! É isso que Ele vai fazer hoje na tua vida, na tua história. Receba esta palavra. O amor de Deus nos constrange, porque sem merecer nada, Ele nos alcançou e nos enviou algo tão especial. Aleluia! O que é que Ele nos enviou? Jesus Cristo, o nosso Salvador. E pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. E eu finalizo falando estas palavras: porque pela graça, capítulo 2 de Efésios, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Posso orar, meu pastor? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento tão glorioso. Falarmos aqui da tua palavra e do teu amor. Não éramos merecedores, não merecíamos, Senhor, não merecíamos nada, éramos os filhos da ira, mas o teu amor fez que o Senhor enviaste o teu filho, para que ele trouxesse a todos nós, não só para Israel, mas para todos, aleluia, a salvação. E hoje, Senhor, eu te agradeço pela salvação, que esta palavra possa tocar os corações daqueles que ouvem, que parou para ouvir esta palavra, e que seja tocado, influenciado pelo Espírito Santo, e que a tua graça os alcance, Senhor. Liberta, Pai, liberta dos maus pensamentos, liberta dos desejos que te afastam, Senhor, dos desejos da carne que afasta o homem de ti. Ó Deus, opera na vida de cada um, preenche o vazio, porque a tua presença, Senhor, nos satisfaz, a tua presença, Senhor, nos alimenta, e a tua presença nos sustenta. Toma-nos em tuas mãos, opera e derrama sobre nós a tua graça. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor estas bênçãos, te rogamos no nome e para a glória de Jesus. Assim te agradeço, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Continuemos louvando o nome de Jesus, meus irmãos. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fogo
Deus. Deus abençoe. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Meus queridos, amanhã às 19 horas aqui no Templo Sede acontecerá o ensaio para o Coral Cântico Celeste e em todas as nossas congregações, culto de oração e ensino da palavra do Senhor. Já no sábado às 18 horas há uma convocação da liderança dos adolescentes, será o último culto dos adolescentes às 18 horas. Portanto, você, papai, mamãe, incentive o seu filho adolescente a participar do último culto geral dos adolescentes. Toda a liderança deve estar presente. O diácono Vitor, o presbítero Vitor Simões pede para avisar. Será às 18 horas, culto geral dos adolescentes. E no domingo pela manhã, às 7 horas, haverá a nossa consagração. 9 horas escola bíblica dominical e às 11 horas ensaio para os jovens, adolescentes e também para as crianças. E às 18 horas o nosso grande culto da família aqui no Templo Sede e em todas as nossas congregações. Sem mais, pastor. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a vida do nosso companheiro, amigo, pastor Isbar, pela ministração da palavra do Senhor nessa noite. Nosso irmão cooperador João Aleixo também, que Deus abençoe. Fomos abençoados mais uma vez pela palavra do Senhor. Seja abençoado no nome do Senhor. Convido a todos para se colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor, por esse culto tão abençoado, por esse momento tão abençoado que nós passamos na presença do Senhor. O pastor Atos vai estar fazendo essa oração de gratidão a Deus por esse culto e o pastor Antônio Ferreira dando a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa rica oportunidade que tivemos de mais uma vez estar na tua presença, por ouvir a tua palavra e entender que a graça é salvadora. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Abençoe os teus filhos, ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe também a vida do nosso pastor em sua recuperação, que a tua bênção esteja sobre a vida do nosso pastor, Senhor. Nós te pedimos também, leva-nos em paz em retorno aos nossos lares, abençoe os teus filhos que estão em seus lares, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, abençoe também os trabalhos no final de semana, que a tua bênção se perpetue sobre a tua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, a vitória é nossa. Operando Deus, estamos orando por vitória, poder e glória. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos falem amém.